Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Fruto do Espírito. Para que a gente tenha um texto base para iniciarmos o nosso estudo, vou ler o texto Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Antes da gente se aprofundar em cada uma dessas 9 características do fruto do Espírito, a gente precisa entender que nós, seres humanos, temos duas naturezas. Nós temos a natureza carnal e nós temos a natureza espiritual. Aquilo que nasce da carne é carne, mas aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Jesus estava falando ali sobre o novo nascimento. E por que Jesus fala que aquilo que nasce da carne é carne? É porque quando nós nascemos da carne. Nesse nosso nascimento, nós já herdamos a natureza pecaminosa. Todo ser humano que nasce, ele nasce com essa natureza carnal nele. E essa natureza carnal é uma natureza que nos puxa para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, essa natureza carnal, essa essência que há em nós, da nossa carne, nos puxa, nos inclina para aquilo que é mal. Você observa muito nas crianças, né? A Bíblia diz em Gênesis ali que o coração do homem imagina as coisas más desde a sua meninice. Então, se você observar uma criança, se você não educá-la bem, ela é tendenciosa a fazer aquilo que é errado. Ela vai querer pegar um copo e jogar no chão, ela vai querer fazer birra, ela vai querer brigar com outra pessoa, porque desde criança isso já começa. Aquilo que nasce da carne é carne. Então, essa natureza carnal e que nos leva para longe de Deus está desde o nosso nascimento. É por isso que a Bíblia diz que é necessário que a gente nasça de novo. Esse nascer de novo não é tornar no útero da nossa mãe e tornar nascer. Se fosse possível retornar ao útero da nossa mãe e nascer de novo, a gente nasceria novamente da carne. E aquilo que nasce da carne é carne. Então seria outra natureza pecaminosa, outra natureza carnal, inclinando os nossos comportamentos para o pecado. Então Jesus fala para Nicodemos, agora é necessário que você nasça da água e do Espírito, que você nasça do Espírito. Então, se aquilo que nasce da carne é carne, aquilo que nasce do Espírito é Espírito. E quando esse novo nascimento, esse nascimento espiritual acontece? No momento em que nós ouvimos o Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Evangelho. Quando a gente crê que Jesus morreu por nós, morreu para pagar os nossos pecados, para nos dar o perdão, para nos dar a salvação, e ressuscitou ao terceiro dia, quando nós cremos isso, nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele passa a morar dentro de nós. E no momento que ele vem habitar em nós, nós nascemos de novo. Só que dessa vez nós não nascemos da carne, nós nascemos do Espírito. Então a nova natureza é formada em nós, a natureza espiritual, a natureza de Deus. Então a partir desse momento, duas naturezas começam a existir dentro de nós. A natureza carnal, porque nós nascemos da carne, e a natureza espiritual, porque nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus. E enquanto essa natureza carnal nos inclina para aquilo que nos leva para longe de Deus, essa natureza espiritual nos puxa para as coisas de Deus. E aí começa essa guerra espiritual entre carne e o espírito. A carne briga contra o espírito e o espírito briga contra a carne. Qual é o resultado da natureza carnal? Qual é o fruto da natureza carnal? É o pecado, é tudo aquilo que desagrada a Deus. E qual é o fruto da natureza espiritual? É o fruto do Espírito que nós vemos aqui. Então é aí que entra o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto fala sobre um resultado. O fruto do Espírito é o resultado do Espírito que ele produz ao habitar dentro de nós. Então o fruto do Espírito é o reflexo da natureza divina habitando em nós, fazendo com que a gente manifeste o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Agora, uma coisa interessante nessa guerra entre carne e espírito contra carne, essas duas naturezas opõem-se uma à outra. Elas não andam em conjunto. São duas naturezas agora que há dentro de nós, só que elas brigam uma com a outra. E olha o que a Bíblia diz. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que a Bíblia está falando aqui?
a carne, a nossa natureza pecaminosa, ela se opõe contra o espírito, de modo que também o espírito se opõe contra a carne. E eles lutam um contra o outro para que vocês não façam a vontade um do outro. Ou seja, o espírito luta para que você não faça a vontade da carne. E a carne também luta para que você não faça a vontade do espírito. É por isso que então, quando você quer orar, fazer uma coisa que é pro espírito, vai dar aquela preguiça, vai dar aquele desânimo. Às vezes distrações vêm na sua cabeça. Tudo que vai te tirar ali daquele momento de oração. Por quê? Isso é a carne se opondo ao espírito, para que você não faça o que o espírito quer. Também, de outro lado, quando você vai, às vezes, praticar um pecado, ou quando você está prestes a fazer algo que desagrada a Deus, o espírito vem e se opõe. Às vezes se manifesta em a sua consciência ativando, em algo acusando dentro de você, em algo te incomodando. Isso é o Espírito Santo te impedindo de pecar. O que é isso? É o Espírito se opondo para que você não faça a vontade da carne. Então essa guerra vai permanecer durante toda a nossa vida cristã. Qual vencerá? O Espírito ou a carne? Depende de quem você mais alimentar. Quanto mais você alimentar a sua carne, a sua velha natureza, o seu velho homem, que é essa natureza carnal, que nasce da carne é carne, quanto mais você alimentar a vontade da carne, a carne te pede uma coisa, você dá para ela. A carne te pede outra coisa, você dá para ela. Quanto mais você servir a sua carne, quanto mais você servir ao pecado, mais a sua carne ficará forte e seu espírito, sua vida espiritual é enfraquecida. De modo que também, quanto mais você alimentar o seu espírito, o espírito quer que você leia a palavra, e você lê e medita na palavra. O espírito quer que você vá ao culto, você vai ao culto e adora e serve ao Senhor. O espírito quer que você renuncie a algumas coisas, você renuncia essas coisas por causa da vontade do Espírito. Quanto mais você ir alimentando o seu espírito, a sua vida espiritual, essa sua nova natureza, esse seu novo homem vai sendo fortalecido, enquanto a carne cada vez mais enfraquecida. Então, o que vai ter domínio sobre você, se é a sua carne ou se é o seu espírito, é quem você mais obedecer. Quem você mais dá espaço na sua vida, se é a sua carne ou se é o seu espírito, é quem vai te dominar. Se você for uma pessoa que constantemente vai cair no pecado, vai fazer as vontades da sua carne, você vai ser uma pessoa que logo vai se tornar um carnal, uma pessoa carnal, e seu espírito cada vez mais enfraquecendo. De modo que também, se você for uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus, busca obedecer a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa que vai ser dominada pelo Espírito Santo, que vai se tornar uma pessoa espiritual. Então, antes de entrarmos nesse assunto falando sobre o fruto do Espírito, eu achei muito necessário dar essa introdução. A natureza carnal, ela manifesta-se através das obras da carne, que vai falar em Gálatas 5. E a natureza espiritual se manifesta através do fruto do Espírito, que vai também falar aqui em Gálatas 5. Então, ou eu ando nas obras da carne, ou eu produzo o fruto do Espírito, né? Então, nos próximos vídeos vamos falar aí sobre o que é cada uma dessas características do fruto do Espírito. Nós vemos aqui 9 características, mas a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, no singular. Só que as características são 9, são plural. Por quê? É como se fosse um fruto só, que tem várias características, vários aspectos dentro dele. É como se fosse uma mexerica, um exemplo muito simples de você entender. A mexerica é uma fruta só que ela tem vários gomos. O fruto do Espírito também, que se manifesta em 9 características diferentes. É o que testifica realmente se a pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Frutos do Espírito, gente, é diferente dos dons espirituais. Dons espirituais é resultado de um revestimento de poder do Espírito Santo para você servir aos outros, portanto é uma coisa mais externa. Agora o fruto do Espírito se trata de um resultado interno que o Espírito Santo produz no caráter. Então dom vai falar de capacidade que o Espírito Santo traz. Agora o fruto vai falar sobre uma transformação de caráter que o Espírito Santo traz. Então o fruto do Espírito é realmente a evidência de quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É a evidência de quem é uma pessoa salva, que tem o Espírito Santo habitando dentro dela e governando a vida dela. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje, mas para dar uma introdução sobre essas duas naturezas, a natureza carnal, a natureza espiritual, sobre o que é o fruto do Espírito Santo, que é o resultado que o Espírito Santo produz em nós. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre cada uma dessas características do fruto do Espírito, começando por amor.
né? A primeira característica do fruto do Espírito Santo é o amor. Então, que Deus abençoe, espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo. Se ele te abençoou, compartilhe com mais alguém, né? Deixa Deus te usar aí, né? Seja um instrumento de Deus que vai compartilhar a palavra dele. Então pode compartilhar esse vídeo no WhatsApp, para seus amigos, para suas pessoas verem também. Se inscreva no canal, tá, gente? Para que vocês venham continuar acompanhando os nossos conteúdos e não venham perder nenhum deles, né? Toda semana eu postarei um vídeo aqui. Então ativa o sininho também de notificação, né? Deixe seu gostei. Se você gostou do vídeo, por que não deixar seu gostei? Então deixe seu gostei aí e deixe seu comentário também. Se você não entender algum assunto ou se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos, sugestão de melhorias, deixe seu comentário aqui no vídeo. Então fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.